Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta terça-feira, dia 25 de maio. Que bom que você está conosco. A partir de agora acompanhe as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, pela Neo TV, TV por assinatura lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias, das informações, que tem o compromisso com o produtor rural. Isso é sempre muito importante lembrar. Também pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, você também acompanha em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada, linkada ao Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos, muito bom tê-los aqui. E olha, nós vamos falar de milho, falar de soja no Brasil, nos Estados Unidos, fora, café, e eu vou começar o programa de hoje falando sobre boi. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com boi no mercado futuro, B3. Você tem aqui as posições de curto prazo, veja só, veja lá que nós temos aqui neste momento as posições negociadas com boi gordo na posição de junho a R$ 324 a arroba. Nós temos aqui estabilidade na posição, é o que a Agricultura BR destaca para você. Também a posição de agosto, veja agosto como vem, R$ 336, o valor da arroba alta de 0,64%. Setembro, R$ 339,40, o valor da arroba, é o que o Agricultura BR vai mostrando para você, para todo o Brasil, como é que vem a situação de elevações para os negócios com a arroba do boi gordo. E lembra, eu vou chamar aqui a atenção do produtor rural, do telespectador, eu falava há 3 meses, né, que era mais ou menos no final de fevereiro, eu falava a respeito de que acreditávamos numa arroba do boi gordo, provavelmente entre outubro e novembro, a R$ 350. E olha, você vai ver agora, posição de outubro a 344, quer dizer que aquele 350 que eu falei lá no final de fevereiro vai chegar fácil quando nós estivermos, evidentemente, nos meses de outubro e novembro. Olha só, outubro com praticamente estável, uma pequena alta de 0,10% neste momento, R$ 344 é o valor da arroba do boi gordo na posição de outubro, mostrando força e também que os fundamentos de mercado nada mudaram, seguem sendo os mesmos, é o que nós destacamos neste momento com o boi gordo, que segue com fundamentos muito claros e altistas. Falamos agora de soja e vamos começar pelo contexto internacional, porque no final da tarde desta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras e apontou para a soja uma semeadura de 75% da área, extremamente acelerado o plantio da soja naquele país. E é o que nós vamos mostrar agora na comparação com o que acontecia no passado e também a média dos últimos 5 anos. Veja só que a média dos últimos 5 anos é de 54%. No ano passado, na mesma data, até 23 de maio, estavam cultivados 63% de toda a área com destinação à soja nos Estados Unidos. E agora, 75% dessas áreas já foram cultivadas. É o destaque do Agricultura BR em relação ao que acontece com soja lá nos Estados Unidos. E se ocorreu isso, né? Esse acompanhamento já era esperado, já estava precificado pelo mercado. Vamos saber agora como é que soja em Chicago, né? Como é que os investidores reagem. Não poderia ser diferente, continua a situação de baixa, porque o clima, a previsão climática, o relatório de acompanhamento de lavouras, tudo isso vai apontando para uma safra que vai desenvolvendo. Posição de julho nos Estados Unidos perde bastante agora, $15,13, mais 4%.
para mais 4 o bushel. Posição de agosto, 14 dólares 63 centes mais 2 o bushel. Setembro, 13 dólares 85 centes mais 6 o bushel. As posições vão perdendo bastante. Novembro, 13 dólares 51 centes mais 6 o bushel. As posições recuam, mas tudo dentro daquilo que era esperado, porque a previsão do tempo aponta para um cenário e por lá está realmente muito rápida a semeadura de soja e milho eu mostro daqui a pouco. Porque antes eu mostro dólar. Vamos dar uma olhada como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. É fundamental para se entender como que isso influencia os negócios com a agricultura, com a pecuária também, com a exportação de carne. E observe que o dólar, apesar da queda de uma eventual alta ou uma queda, ele permanece naquela banda ali de acima de R$ 5,30, não chega a ficar muito distante disso. Hoje nós temos dólar em queda, pelo menos neste momento, 0,31% de queda para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,31 mais um. São os negócios que eu destaco agora com dólar e falo sobre dólar com Walter Pulga Júnior. Pulga que está aqui comigo. Pulga, nós vimos aqui alguns fundamentos aqui de mercado. Daqui a pouco eu vou mostrar milho também, queda nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma grande cobertura sobre milho aqui no Brasil, com vários entrevistados conversando conosco. Mas em relação à soja em Chicago recua, avança a safra norte-americana, o clima lá promete mais de 120 milhões de toneladas, enquanto o dólar vai se mantendo aí nessa faixa aqui em R$ 5,31. E eu lembro da sua entrevista de ontem com o Faganello, ele falava de uma possível queda, um possível recuo para o dólar ou uma valorização do real no segundo semestre deste ano. O que isso pode significar? Como é que o dólar vai reagindo? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Alessandro Faganello lembrava duas questões importantes nos Estados Unidos, Fabiano. Vamos repassar, né? A primeira é uma inflação nos Estados Unidos acima do previsto. A atividade econômica os preços começam a acelerar, os preços começam a subir rapidamente, acima do que se esperava. E a segunda preocupação com o governo americano é uma retirada daqueles estímulos que foram anunciados, ou seja, não uma retirada, uma diminuição, vamos dizer assim, dos estímulos que o governo americano se propôs a fazer na economia americana. Tudo isso vai balizar as negociações com o dólar também. Embora dólar tenha muitos fatores que interferem na oscilação, né? Agora, hoje o que nós temos é uma valorização do real e essa valorização ocorre basicamente porque houve um acordo no Congresso e no Senado com o governo para fatiar a reforma tributária, né? É o que o mercado pondera hoje, né? Bom, o que aconteceu foi que na segunda-feira o governo federal e o Congresso Nacional fecharam um acordo sobre o fatiamento da reforma tributária. Os senadores ficarão responsáveis, tome nota, telespectador, por analisar aquela proposta de emenda à Constituição que trará a unificação do ICMS e ISS num imposto chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Isso será discutido no Senado. Também o Senado vai discutir o novo Refis, um programa de refinanciamento de quem tem dívidas ou acertos, contas com o governo federal. Para os deputados, ficou a apreciação da CBS, ou seja, da contribuição sobre bens e serviços, que é uma outra proposta, né, que unificaria PIS e COFINS e também faria mudanças de imposto de renda e no imposto sobre produtos industrializados, o chamado IPI. Bom, o encontro foi acertado entre o ministro, né? Esse acordo foi definido num encontro entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Isso repercutiu bem no mercado, por isso o dólar hoje começa a ceder, também porque lá no exterior há um movimento de baixa do dólar frente a outras moedas, ou seja, há um fator externo e há um fator interno positivo. Fora isso, também tem o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, que mostrou alta menor do que a era esperada para maio. Isso tudo está na conta de quem trabalha com câmbio, por isso o dólar vem recuando, mas ainda opera acima de 5,30. Lembrando que ontem o dólar chegou a esticar acima de 5,37, viu, Fabiano? Isso é uma preocupação para quem trabalha com importação de insumos para o agronegócio. Para quem exporta, dólar mais alto sempre é melhor, né? Há um estímulo para a exportação.
Dólar mais alto também encarece, né, insumos que são utilizados na agricultura. Agora, o destaque hoje no noticiário é que a delegação brasileira na Organização Mundial do Comércio, e é isso que eu vou falar agora, Fabiano, vai apresentar um pedido de redução dos subsídios que as grandes economias concedem nas suas atividades no campo. Então, veja bem, o Brasil vai à reunião do Comitê de Agricultura da OMC hoje, junto com Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros exportadores, propondo uma redução de 50% nos subsídios que distorcem o comércio agrícola global. Mais do que isso, o Brasil também apresenta uma proposta de redução daquelas tarifas, né, que incidem sobre comercialização de produtos agropecuários, né? Um estudo brasileiro, ele visa não só reformar, cortar essas formas tradicionais de subvenção, com apoio de preço, mas também rever duas categorias de limites de pagamento permitido aos produtores e que já representam 1/3 das ajudas que esses países, União Europeia, Estados Unidos, Japão, Índia e também a China, concedem aos seus produtores. Ou seja, há muita distorção no comércio agrícola internacional e o Brasil quer mudar isso. É uma luta antiga do Brasil. A proposta vai hoje ao Comitê de Agricultura da OMC e espera-se que até fevereiro nós tenhamos aí algumas mudanças nessa concessão de subsídios, que lá fora é muito grande. Aqui não tem não. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Eu sigo por aqui agora falando a respeito de soja. Vamos ver como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Você acompanha agora os preços de referência da Grãos Corretora para Paranaguá e Santos para entrega em junho. Nós temos valores aqui iguais, R$ 177,00 a saca de 60 quilos para entrega em junho, de acordo com a Grãos, nesta terça-feira. Quadro Agricultura BR Responde, você pode mandar a sua pergunta por diversos meios, no Instagram do Agricultura BR, pode mandar nas minhas páginas, do canal do Boi, pelo WhatsApp aqui do programa também. E nós vamos ver agora quem está participando no dia de hoje. Nós temos aqui a participação de Claudemir Prieto Victola, de Londrina, no estado do Paraná. E ele diz o seguinte: boa tarde, Agricultura BR, a todos que estão assistindo. Uma ótima tarde para você, Claudemir. Um grande abraço aí a todo mundo de Londrina. Ele pergunta o seguinte: gostaria de uma informação. Como está o estoque de soja no Brasil? Se o estoque que tem presente no Brasil agora, se ele é suficiente até a próxima safra. Gostaria muito dessa informação para me ajudar na venda da safra 2021. Muito obrigado você, Claudemir. Tenho certeza que muitos produtores também têm dúvidas semelhantes. E aí, para elaborar essa resposta, a equipe do Agricultura BR responde sobre esse estoque, já adianto que não tem, e também as outras variáveis que influenciam aí nessa questão da negociação. Olha só na tela comigo, nós temos aqui os dados que nós obtemos, né, nas nossas pesquisas, com as nossas fontes, todos os dias. Primeiro, nós estamos trazendo aqui o contexto para a negociação da safra 2021. E essa questão aqui que nós temos, a gente mostra o seguinte: o quadro de oferta e demanda para essa safra aponta para um estoque de praticamente zero. Praticamente não há soja em estoque para final de campanha. Os últimos números apresentados pela Conab mostram a relação de suprimento e uso, exportação mais consumo interno próximo a zero. As empresas privadas já mostram essa realidade há muito tempo. Contudo, a informação não é a única válida quando nós pensamos em negociação da soja. Olha esses outros dois elementos, Claudemir e também demais produtores que estão com essa dúvida. Primeira delas, nós estávamos falando há pouco. Estados Unidos podem produzir mais do que 120 milhões de toneladas. Por quê? Porque o desenvolvimento da safra lá vem muito bem, semeadura vem adiantada e a previsão do tempo melhorou demais. A outra, eu falava com o Walter Pulga Júnior agora, recentemente, agora, questão de minutos, a questão do dólar. A paridade para o dólar é extremamente importante quando a gente fala de soja. E olha, dólar pode cair no segundo semestre.
Fique de olho, então, nos seus custos de produção e margem de rentabilidade. A equipe do Agricultura BR respondeu dessa maneira. Por quê? Porque essa questão que nós temos hoje em relação às margens e também a câmbio, elas são determinantes. Então, o produtor rural, ao travar os seus negócios, pensando nos custos e também na sua rentabilidade, na sua margem, que é muito boa, porque a soja continua com preços muito bons, ele pode ter, daqui a alguns meses, a seguinte questão: a soja subir, que pode vir que ocorra, pode ser que tenham aqueles bolsões, aquelas janelas de negociação que são sempre muito boas para o produtor rural, para quem tem soja, e por outro lado, se o dólar chega a cair muito, como o Faganello falava no Agricultura BR, que é um economista especializado em dólar, cai demais, isso acaba afetando o preço. Então você, de certo modo, ao travar o negócio, a travar os seus negócios, saber quanto que é o custo e qual que é a margem de rentabilidade esperada, você realmente consegue se livrar desse tipo de risco, mas sabendo que soja continua com preço muito alto. Fundamento básico: não tem soja disponível e Brasil chega ao final dessa safra, aliás, antes disso até, sem soja nenhuma para negociação. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar de milho, nós vamos saber como é que está andando o Rally da Safra lá no estado do Mato Grosso, vamos saber como é que está o acompanhamento das lavouras. Você vai ver que chegou um navio lá no Paraná, cheio de milho na Argentina, o pessoal lá do Porto mandou a imagem aqui para nós. Você vai ter o acompanhamento também do professor Marcos Fava Neves, que vai comentar mercado de milho aqui no Brasil, como é que está a situação de oferta e demanda. E olha, nós temos hoje a participação ao vivo de duas pessoas que gostamos demais aqui no programa. Felipe Reis, analista da Geosys, daqui a pouco vai falar sobre produção de milho aqui no Brasil, quais são as estimativas da Geosys, o que eles estão enxergando. E também Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, ao vivo, fala sobre o mercado, fala também do último levantamento da Pátria e por que a produção é menor em segunda safra, são os assuntos de logo mais. Então aproveite para mandar sua mensagem também, manda no nosso WhatsApp 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E na última semana eu falava com o coordenador do Rally da Safra, o DECO, André Debastiani, e ele explicava o seguinte, que o Rally vai passar pelos principais estados produtores, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, e começa pelo estado do Mato Grosso, que é o maior produtor. Quem acompanha a equipe por lá é o repórter Valdir Pacheco. A 18ª edição do Rally da Safra para a avaliação do milho safrinha começou no último domingo na região Médio Norte e Oeste de Mato Grosso. Esta etapa está sendo considerada pelos organizadores uma das temporadas mais complexas dos últimos tempos. De acordo com o agrônomo Pablo Reveres, que é coordenador da equipe que passou por Sinop, no Mato Grosso, para fazer um diagnóstico da realidade do milho segunda safra nas principais regiões, o Rally foi dividido em equipes. A safrinha está distribuída em 6 equipes, serão 6 carros percorrendo as principais regiões produtoras do Brasil, que são os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. Juntas, essas regiões têm 85% do milho safrinha. Então, em 3 semanas distintas, a gente vai passar por essas regiões. Começando pelo Mato Grosso, que teve o plantio mais cedo, mais precoce. Depois a gente vai para o Goiás, que também tem um comportamento de plantio próximo do Mato Grosso. E depois a gente vai para o Mato Grosso do Sul e Paraná, no final do próximo mês, porque as lavouras lá estão bem mais tardias. As equipes usam uma metodologia para a coleta das amostras que já está consolidada há mais de 10 anos para mensurar a produtividade. Que a gente faz as medições de alguns critérios técnicos que possibilitam a contagem final de produtividade do hectare. Com isso a gente mede distância entre linhas de plantio, espaçamento entre plantas, quantidade de plantas em 10 metros, a plantabilidade dessa lavoura, se foi uma distribuição uniforme ou desuniforme, e também com relação às espigas a gente faz a contagem de número de grãos por espiga, e quando as lavouras estão mais velhas a gente conta também
o peso de grão e a umidade dos grãos. A gente tem um sistema digital, a gente tem um sistema que a gente passa as informações para um tablet, que depois ele já joga direto para o nosso servidor, que a outra equipe de escritório faz o tratamento desses dados, que depois faz o cruzamento com a relação com as safras anteriores. E daí a gente consegue fazer a comparação de números. Segundo a equipe, esta é uma safrinha que não terá todo o seu potencial expressado a campo devido à irregularidade climática que tem afetado o milho de forma severa. De todos os grandes estados produtores e até os menores, como Minas Gerais e São Paulo, Mato Grosso dá para dizer que é o que sofreu menos, não que não sofreu, né? Ele sofreu sim com uma irregularidade desde o começo da safra, porém os outros estados estão em situações piores do que o que a gente está vendo aqui no Mato Grosso. Tem relatos bem péssimos, relatos de 70 dias sem chuva no Mato Grosso do Sul, no Paraná, que é onde a gente espera encontrar as lavouras em piores condições. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Agricultura BR segue falando de milho agora, e nós vamos trazer em destaque o que vem ocorrendo nas principais áreas de produção. Os estados produtores, principalmente estados que têm aí algum tipo de prejuízo pelo fator climático. Nós vamos começar falando sobre o estado do Paraná. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o analista da Geocis, vamos conversar pela internet, Felipe Reis, que já está conosco e fala um pouco a respeito dessa realidade. Vamos comentar os estados, Felipe, mas começando pelo estado do Paraná, aparentemente é o estado que foi mais castigado pelas condições pela segunda safra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar da Agricultura BR, parceiro já de longa data. Bom, vamos lá, Fabiano, começando aí pelo Paraná, né? Nós trouxemos alguns mapas para vocês. Vou pedir se puder colocar já o mapa do Paraná, vamos comentar um pouquinho. Quando a gente olha para o índice de vigor da vegetação, nada mais é que a saúde da vegetação para as lavouras ali no Paraná, nós observamos que a safra atual está no menor patamar em relação às últimas, menor até mesmo que os últimos anos, onde nós tivemos um 2020 já com uma produtividade relativamente baixa do milho safrinha. Esse ano deve ser consideravelmente pior, e o que está ocasionando isso é a falta de chuva. Quando a gente olha a umidade do solo está abaixo da média histórica desde meados de março. Depois aí do dia 5, 6 de março, as chuvas foram bem escassas no Paraná, o que deve levar uma quebra forte de milho no estado. A nossa estimativa está pouco abaixo de 9 milhões de toneladas, para você ter uma ideia da situação do Paraná, certo? E mudando aí para Minas Gerais, também é uma outra região onde, principalmente no Triângulo Mineiro, teve uma seca forte. A gente observa que, no comparativo com 2018 e 2016 foi uma quebra da safra considerável, né? 2018 teve uma produtividade baixa, mas não chegou a como 2016. A gente observa que a safra atual deve ter um comportamento entre estas duas safras, né? Um pouquinho melhor do que 2016, mas ainda abaixo do que 2018, que de certa forma decepcionou. E nós estávamos acompanhando, né, os dados que vocês vão nos divulgando, e nós observamos que 2 estados, né, têm sido mais impactados, e esse impacto nesses estados acabam fluindo sobre todo o Brasil, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul aqui nós até recebemos chuvas agora nesses últimos dias, tem até uma expectativa para chuva de novo na próxima semana, mas o fato é que em um momento crucial do desenvolvimento vegetativo, nós tivemos ali falta dela, não teve chuva. Como é que está essa situação no estado de Mato Grosso do Sul? Bom, Mato Grosso do Sul, Fabiano, assim como o Paraná, também teve uma forte seca, né? Algumas regiões aí com 30, 40 dias sem chuvas, né? Então, quando a gente olha os mesmos dados, ou seja, o índice do vigor da vegetação e a umidade do solo, a gente repara que
o vigor da vegetação está no menor patamar aí dos últimos anos, abaixo da média histórica, consideravelmente pior do que até mesmo 2016, que nós tivemos uma forte quebra em Mato Grosso do Sul. E tudo isso ocasionado devido à baixa umidade do solo. Em algumas regiões, a gente observou a precipitação acumulada durante algum período entre abril e maio, o menor volume dos últimos 30 anos. Ou seja, a seca impactou mais tanto o Mato Grosso do Sul, região sudeste, quanto também ali no Paraná, oeste e norte do Paraná. Foram dos estados principais produtores, foram as regiões mais afetadas pela seca. Felipe, eu citei Paraná e Mato Grosso do Sul, e Goiás também tem tido uma série de problemas. Alguns números, inclusive, já mostram uma produção no estado de Goiás, que tradicionalmente é o terceiro maior produtor em segunda safra, ficando com uma produção até menor que a do Mato Grosso do Sul. Como é que está essa situação de produção no estado de Goiás? O Goiás, assim como o Mato Grosso, através dos dados, né, que nós temos das imagens de satélite, ele sofreu um pouquinho menos do que algumas regiões do Paraná, principalmente, né? Então a gente olha o índice de vigor da vegetação, ele teve um desempenho inicial ruim, né? Mas teve uma recuperação considerável, que a gente tem que levar em conta, porque colaborou aí com algumas chuvas que nós tivemos, foram baixo volume de chuvas, porém espaçadas, né? Todo dia chovendo um pouquinho, isso em algumas regiões, tá? Quando a gente olha para o sul de Goiás, ali a região de Jataí, Rio Verde, que é uma região com forte produção, aí novamente nós tivemos uma seca considerável, tá? Mas para Goiás, pelo menos por enquanto, a estimativa de produção nossa está em torno aí de 9,5 milhões de toneladas. Tá certo, Felipe. Felipe, agora falando do principal estado produtor, no estado do Mato Grosso, que é muito grande. Aí nós temos um Mato Grosso que é dividido por regiões. Teve área que recebeu chuva adequada, teve área que não. Como é que ficou essa situação no Mato Grosso? Exatamente, Fabiano. Nós dividimos Mato Grosso por regiões. A região que mais sofreu foi o Sudeste, né? O Sudeste de Mato Grosso, a região de Pedra Preta, essa região ela sofreu mais do que as outras regiões, porém, o Norte Mato-Grossense, a região compreende ali Sorriso, Lucas do Rio Verde, que é a principal região produtora, ela teve, por exemplo, em abril, chuvas todos os dias, mesmo que em baixos volumes, mas chuvas todos os dias, o que colaborou com o desenvolvimento das lavouras. Não foi o cenário ideal, longe disso, mas nós não devemos ter uma quebra de safra como foi 2016. Assim como em Minas Gerais, nós deveremos ter algo em torno aí entre 2018 e 2016. Tá? Então, não tão decepcionante quanto 2016, mas um pouquinho abaixo de 2018. Né? A nossa estimativa para o estado está atualmente em 35 milhões de toneladas, mas lembrando que nós fazemos a revisão dos números todas as semanas, né, todos os dias, e já diminuímos semana após semana, as últimas 5 semanas foram de reduções, né, a estimativa nossa de produção de milho no Brasil, considerando todas as safras, está atualmente em 98,8 milhões de toneladas, e há uma tendência de que a gente faça novas reduções devido às condições atuais. Olha só, Felipe, em relação aos números gerais do Brasil para essa segunda safra, como que a Geosys analisa o momento? Atualmente, a nossa estimativa para a segunda safra está em torno de 72, pouco acima de 72 milhões de toneladas, mas como eu te disse, nós estamos fazendo reduções das estimativas, e se a gente olhar a previsão de chuvas, né, Mato Grosso não deve chover pelos próximos 10 dias, deve ter uma seca um pouco mais intensa, assim como Goiás, certo? A situação, quando a gente olha a umidade do solo, ela está um pouquinho abaixo da média em Goiás. Em Mato Grosso do Sul, Paraná, as chuvas devem voltar, tá? Principalmente no sul do Paraná, região de Pato Branco, devemos ter chuvas com até 80 milímetros no acumulado dos próximos 10 dias. E Mato Grosso do Sul, podendo ficar aí acumulado até 60 milímetros na região de Sudeste, Nova Andradina,
mas essas chuvas estão vindo tarde. Pode ajudar para as lavouras que foram plantadas por último, mas as lavouras, os campos onde a semeadura ocorreu no início de março, por exemplo, essas já estão com a parte da produção comprometida. Tá certo, Felipe. Felipe, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado, um grande abraço a você. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do programa Agricultura BR. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, tá aí o Felipe Reis, ele que é analista da GeoSys, falando sobre os estados produtores de milho aqui no Brasil. E olha, a gente segue falando sobre esse assunto, falamos com o analista da GeoSys, e agora eu vou trazer alguns dados que são da Pátria Agronegócios, porque é inegável, de fato, que boa parte dos estados produtores no Brasil sofreram mesmo com as questões climáticas, realmente tiveram muitos problemas. De acordo com a Pátria Agronegócios, que divulgou nesta tarde da última segunda-feira dados atualizados, eles acreditam numa queda da produção da segunda safra de 7,3%, com 69.540.000 toneladas nesta segunda safra. É o que nós vamos mostrar agora, no primeiro Brasil como um todo. Nós temos aqui a estimativa apresentada por Pátria Agronegócios, 69.560.000 toneladas, queda de 7,3% aqui para a produção brasileira em segunda safra. Trazendo aqui agora, dividido por estados, nós destacamos aqui, vamos ver o estado que está rodando, está entrando aqui o estado do Mato Grosso em destaque, estado do Mato Grosso com uma estimativa de 31.390.000 toneladas, queda de 9,3% de acordo com a Pátria Agronegócios. Pode girar o mapa agora, vamos dar uma olhada em outro estado de destaque para a Pátria, ela faz isso em todos os estados, nós destacamos alguns. Nós temos aqui Paraná, com 10.790.000 toneladas, queda de 5,5% de acordo com os números da Pátria Agronegócios. Você viu aqui os dados, agora a gente vai conversar com o analista da Pátria, vou conversar com o Matheus Pereira, sempre participando aqui conosco. Prazer tê-lo aqui sempre, Matheus. Nós estávamos olhando os números da Pátria Agronegócios, que mostra já uma produção abaixo dos 70 milhões de toneladas. Como que vocês enxergam, analisam esse momento, tanto do aspecto de campo, quanto também o impacto no mercado? Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazerão estar aqui contigo, meu caro. Estava acompanhando aqui a participação também do colega Felipe, onde explicou bastante, né, qual a atual situação das lavouras em campo hoje no Brasil. E de fato, Fabiano, como você já apresentou, a gente tem um problema quase que endêmico hoje na qualidade das lavouras de safrinha do milho brasileiro. A gente teve aí regiões do Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás, Mato Grosso em especial, próximo ali do Vale do Araguaia, aonde que essas regiões sofreram com mais de 45 dias de estiagem, o que acabou, né, limitando o tempo produtivo das culturas em campo. A gente sabe, para quem está nos assistindo agora, a gente sabe que as chuvas chegaram a voltar aí nos últimos 3 a 4 dias, nesse último final de semana, especialmente em algumas regiões do Paraná, regiões do Mato Grosso do Sul, São Paulo. Só que a gente sempre lembra, pessoal, que essas chuvas que voltam, né, elas apenas amenizam eventuais novas quebras, não recuperam o que já foi perdido. Então, os nossos números de safra hoje, eles mostram, né, esse reflexo já das perdas já contabilizadas, e assim como o Felipe já disse, os números hoje que temos aqui, que diferem um pouco do que ele apresentou, mas enfim, na mesma linha de raciocínio, eles são números ainda susceptíveis a novas quebras. Com a permanência desse padrão seco que volta ao centro brasileiro, a gente tem hoje essas perdas hoje no Mato Grosso de 9,3%, no Paraná 5,5%. A gente tem essas quebras que poderão ainda ser acentuadas, chegando a eventuais hoje 7,3% de queda a nível nacional das estimativas de produção da safrinha, ou segunda safra brasileira, né, melhor dito. Elas poderão facilmente alcançar as quebras de 10%, 12%, com a permanência deste padrão seco estabelecido sobre o centro brasileiro. Fabiano. Matheus, em relação a esse padrão seco, também temperaturas, porque é um fator que influencia demais para quem tem essa indústria a céu aberto.
Primeiramente, né, nós temos até algumas chuvas agora que estão surgindo, mas o inverno tende a ser mais seco, principalmente no centro-oeste. No Paraná, nós já tivemos aí temperaturas com quedas muito fortes neste final de semana e agora nesta última segunda-feira, e risco de geada já no Paraná. Aqui no Mato Grosso do Sul, entre o sul do estado até a capital Campo Grande, esse último domingo, segunda-feira, as temperaturas ficaram entre 4,5 até 8 graus. Então, assim, mesmo chovendo agora, nós teríamos uma condição de recuperação de produtividade, já que está entre V8, R1, R2, a situação de campo para o milho? Muito improvável, Fabiano. Como eu já disse, né, o milho não é uma cultura que possui um poder de regeneração, como é observado na soja. O milho, que é uma planta C4, ela é uma planta extremamente eficiente, né, com o que há disponível de água e nutrientes no solo. Ela usa aquilo para, enfim, para gerar o teu ciclo produtivo. Como a gente já passou boa parte do ciclo produtivo do milho em campo sob condições adversas, né, falta de água, temperaturas elevadas, a gente não tem como recuperar o tempo perdido na cultura do milho. Se a gente estivesse falando de soja, eventualmente soja de safra-verão, talvez a conversa seria um pouco diferente, mas no caso do milho, infelizmente, não há tons de recuperação. E só acrescentando, Fabiano, eu diria que a gente teve relatos até dos nossos próprios clientes no sudoeste do Paraná, nesta última noite, nessa última madrugada, onde já foram observados alguns pequenos talhões que sofreram com a chegada das geadas. Então, não só uma safra extremamente perturbada, né, ou prejudicada pela falta de águas ali entre finalzinho de março e até agora, né, finalzinho de maio, quase 2 meses aí de um período bem problemático aí com a falta de chuvas. Agora a gente vive a chegada das geadas, né, no sul do país, que será também um impeditivo, né, de recuperação das qualidades de lavoura, que acaba impactando fortemente o mercado, né, Fabiano? O mercado de milho que veio nesses últimos 6, 7 dias empilhou baixas consecutivas, agora parece estar sentando num fundo do poço, né, assim dizendo. O mercado do milho, que está muito sensível por uma alavancagem especulativa muito grande que a gente observou nesses últimos 18 meses, muito dinheiro especulativo entrando no mercado agrícola, ele viu essa oportunidade, essas chegadas de chuvas aí que teve nesses últimos dias, como uma suposição de uma recuperação das qualidades de lavoura. Mas como a gente já alertou, nós que monitoramos o mercado, que monitoramos as lavouras, que somos realmente pessoas que entendem sobre o que está sendo falado, assim como o Felipe, assim como você, Fabiano, a gente sabe muito bem que é improvável que chuvas aí de 20, 25 milímetros recupere 45 dias de seca, 60 dias de seca, que foi alguns casos mais severos e observados, especialmente no Mato Grosso do Sul. Matheus, em relação ao mercado, você falou desse empilhamento de perdas que nós tivemos nessa última semana. Vamos colocar aqui entre 7 até 10 dias de queda. Nós vimos o mercado físico recuando. Eu vi um recuo um pouco mais expressivo no estado do Paraná, um pouco mais frequente. O mercado futuro também na B3 negociando com queda. E você citou que esse é o momento, né, que nós temos aqui, que deve ser o fundo do poço do mercado do milho. Se for o fundo do poço, o poço era realmente muito raso em relação ao que pode ceder o milho. E ontem, ao ver o fechamento do mercado e a tendência, parece que nós já temos uma inclinação, viés para alta. Qual que é o seu entendimento neste momento para o milho, Matheus? Fabiano, quando a gente vê em números percentuais, né, a correção de queda, de fato, ela não foi uma correção tão agressiva. Quando a gente fala em números absolutos, né, a gente teve quase R$15 de queda nos mercados futuros, né, BMF, para o contrato spot, né, a gente teve contratos de julho e setembro que chegaram a bater 107, hoje operando na casa dos 92, 92,50, chegou a bater 91,50 em alguns contratos, por alguns segundos hoje durante a sessão. Então, de fato, em números absolutos foram agressivas, né, o movimento, que acabou refletindo também nas quedas do mercado físico por todo o Brasil. O Paraná, de fato, registrou dentro as principais praças brasileiras as maiores quedas, né, refletindo também essa queda da nossa referência, BMF, mas aqui em Goiás, Mato Grosso também registrou quedas, enfim, todo o Brasil, o mercado disponível de futuros de milho, registraram quedas nesses últimos dias. Mas, Fabiano, a boa notícia é que, sim,
a gente tem chegado próximo a um limite onde essa especulação consegue derrubar o mercado do milho. O mercado do milho, Fabiano, tem que ser lembrado. Ele não chegou aos atuais patamares de 95, 100 reais por saca, não foram por problemas climáticos na safra brasileira. Os preços do mercado do milho, também a gente pode se estender para o mercado da soja, chegaram aos atuais patamares por um déficit de oferta global referente a uma demanda em extremo crescimento. Então a gente tem ainda esse fundamento básico, né, essa demanda ainda muito consolidada para o mercado de milho mundial, não só aqui especificamente no Brasil, e em contrapartida a gente tem um lado da oferta que não teve a capacidade de crescer na velocidade necessária que a demanda precisava. Muito pelo contrário, a gente vive agora aqui no Brasil uma deterioração da oferta disponível que vem a chegar pelos campos brasileiros na colheita da safrinha. Então, se a gente tem hoje uma colheita de safrinha, segunda safra, assim, melhor dizendo, como eu já disse, hoje estimada pela Pátria em 69,56 milhões de toneladas, já é uma redução de quase 6 milhões de toneladas em relação ao que tínhamos colhido na segunda safra de milho em 2020, e do outro lado a gente só tem uma demanda em crescimento. Então a gente vai ter no mercado do milho brasileiro em específico, a gente vai ter quase 6 milhões de toneladas a menos do milho saindo dos campos na safrinha, agora a ser colhida em 2021, e uma demanda ainda consolidada, muito próxima a 106 milhões de toneladas totais a nível Brasil. Então, a gente está falando de um déficit já muito grande entre o que a gente consegue produzir anualmente aqui no Brasil com o que a gente tem consumido ou estimado para consumo, não só doméstico, mas para exportação, que acaba refletindo, então, Fabiano, gerando um novo viés de altas que nós aqui da Pátria acreditamos que o mercado do milho possa vir a tocar de novo aqueles patamares máximos de 107, 106 reais por saca observados há alguns dias, semanas atrás. Para encerrar a entrevista, eu vou fazer uma pergunta agora para você que eu fiz para o professor Marcos Fava Neves, que vai participar daqui a pouco, né? Ele grava o vídeo, manda aqui para nós diariamente e daqui a pouco ele vai responder essa mesma pergunta. Em relação aos últimos levantamentos que nós temos visto, da Pátria e também de outras empresas privadas, nós estamos vendo uma safra total no Brasil no intervalo de 95 milhões até 99 milhões de toneladas nas empresas privadas. A Conab afirma 106 foi o último valor, né, o último número que ela divulgou. As empresas privadas também acreditam numa redução nas exportações entre 25 até 27 milhões de toneladas, algo nessa casa. É um intervalo de 2 milhões de toneladas, muito longe, distante desses 35 milhões de toneladas que a Conab acredita e o Departamento de Agricultura norte-americano também crê. Como é que você avalia esse momento? O que isso significa para o consumo interno, que é a grande preocupação hoje das cadeias produtivas integradas, da carne bovina e também de governos estaduais que estão muito preocupados com o valor do milho? Fabiano, assim, a própria Conab, né, ela possui um tom, uma característica mais conservadora, né, nas estimativas de safra. Ela tem sua metodologia, ela vem reajustando mês a mês. Nós, né, da parte das estimativas privadas, né, de consultorias privadas, possuímos mais agilidade, né, nas estimativas de safra. A gente ajusta com mais velocidade, né, uma vez que no dia a dia a gente está acompanhando, está reajustando esses números. Então, de fato, é indiscutível que a safra hoje, a brasileira total, ela é menor do que 100 milhões de toneladas, somado safra verão, segunda safra e a terceira safra de milho Brasil. Hoje, aqui na Pátria, a gente estima que a safra total brasileira ela está em 95,1 milhões de toneladas, consequência de quebras de primeira safra. A gente teve lá Rio Grande do Sul, extremamente problemático, juntamente Santa Catarina, Paraná também, teve uma primeira safra de milho extremamente problemática. Agora a gente vê, indiscutível também, que a gente tem uma segunda safra de milho com um grande viés de novas quebras, e a terceira safra, que é uma safra um pouco menor, de menor significância na contabilidade total, mas a gente estima hoje uma safra total de milho em 95,1 milhões de toneladas retiradas dos campos. E isso, Fabiano, assim como a gente viu muito recentemente em 2016, né, há 5 anos atrás, recentemente quando a gente analisa todo um banco de dados, a gente teve 5 anos atrás uma grande quebra também de produção de segunda safra aqui no Brasil, de safrinha, que acabou resultando na limitação, né, na redução mais drástica das exportações.
Então, o mercado brasileiro, como é um mercado tradicionalmente consumidor de milho, assim como o mercado norte-americano, qualquer eventual quebra que a gente tenha de produção, o mercado interno, o mercado doméstico, ele é priorizado, né? É um mercado que ele consegue pagar mais para reter o milho, é o que a gente chama de prêmios domésticos, né? Quando a indústria brasileira adiciona algum prêmio de retenção para evitar com que o milho ou que a soja vá para a cadeia de exportação, e não diferentemente, Fabiano, a gente deve ver esse ano. Assim como as estimativas de produção elas vêm sendo reduzidas com a extensão da seca na segunda safra brasileira de milho, assim também devem ser reduzidas as estimativas de exportações do milho brasileiro, uma vez que grande parte desse grão, desse cereal, ele é retido pela nossa indústria. Certo, Matheus Pereira, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Pátria. Um grande abraço para ti, meu amigo Fabiano, e um grande abraço para todos que nos assistem. Até logo. Até logo, até breve. Está aí Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, falando sobre milho. Bom, você já sabe a pergunta que eu fiz para o professor Marcos Fava Neves, vou repeti-la, em relação às estimativas para milho aqui no Brasil. Estimativas gerais nas empresas privadas, entre 95 milhões até 99 milhões de toneladas. E uma estimativa de embarques de exportação entre 25 milhões e 27 milhões de toneladas, números bem distantes daqueles que foram divulgados por Conab no último levantamento, apresentado no começo deste mês, de pouco mais de 106 milhões de toneladas a serem produzidas no Brasil de milho e um embarque de 35 milhões de toneladas. O que isso representa para a cadeia produtiva e para o sistema do agronegócio de maneira geral? E o professor Marcos Fava Neves respondeu. Preocupa demais o que está acontecendo com a segunda safra de milho no Brasil, num momento onde a pressão é muito grande para fornecer ao mercado interno, para fornecer também para as empresas de carnes, de leite, de ovos, que têm sofrido uma barbaridade com esses preços muito mais elevados aí das rações, para fornecer para as indústrias de etanol de milho, que já estão usando uma quantidade considerável e vão crescer cada vez mais, e também para fornecer para o demandante mercado internacional. Choveu um pouco, mas a perspectiva não é boa. Nós esperávamos o recorde do total das safras de milho no Brasil, 109 milhões de toneladas pela Conab, ela já reduziu para 106 nessa última estimativa, deve reduzir mais ainda nas próximas, e algumas consultorias já trazendo números abaixo dos 3 dígitos, 95, 98 milhões de toneladas. Nesse momento não é uma boa notícia para o Brasil. A gente sabe que esses altos preços estão trazendo inflação, trazendo problemas, e nesse momento aqui o que a gente precisava mesmo era de um choque de oferta. E na tarde desta última segunda-feira, houve um descarregamento de milho no porto de Paranaguá. Esse milho veio pelo navio Aurora SB, atracado para descarregar 35.279 toneladas do cereal, importado da Argentina, que costuma ser exportado pelos terminais paranaenses e vai abastecer o mercado interno, em especial a indústria de amido, base para alguns produtos alimentícios humanos. Este é o primeiro de 4 navios já esperados com milho para desembarque no Porto do Paraná nos próximos meses, com previsão de quebra na segunda safra do produto. Outras importações devem ocorrer até o final deste ano. Segundo a direção dos portos do Paraná, pelos relatórios e divulgações oficiais sobre o desenvolvimento da lavoura de milho, existe uma frustração em relação à safra passada, e isso faz com que a necessidade de se ter importação de milho fique ainda maior em relação aos fatores que nós temos aqui de demanda e oferta de milho, como você viu durante essa edição de Agricultura BR.
E ainda falando do estado do Paraná, é inegável, por lá já não é consulta, muitos produtores já acionaram seguro agrícola por conta da seca no estado, que afeta demais as áreas de produção de milho e também outras culturas que são praticadas em segunda safra. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Segundo o CIMEPAR, Serviço de Meteorologia do Paraná, o último mês de abril foi o mais seco nos últimos 24 anos e, com isso, tem aumentado a procura sobre o seguro agrícola. Nós vamos conversar com Josefina Camargo Stelbrink, ela trabalha na área de seguros. Josefina, aumentou muito a procura por seguros agrícolas com essa estiagem, especialmente no milho? Nós efetivamos as contratações já, no começo do ano. Nós já tínhamos previsões que haveria essa estiagem e por conta disso, pela demora no plantio também, houve sim um aumento na procura por seguros. Tradicionalmente, o produtor rural brasileiro ele busca pouco seguro quando comparado com agricultores de outros países. Por que isso acontece? Isso, certinho. Acontece porque antigamente a política do seguro não era muito bem vista perante aos produtores rurais. Hoje, muito se evoluiu em relação a produtos, a coberturas, a preços. O governo federal tem incentivado bastante em ajuda, de subsídio para esses produtores. Então, a procura tem se aumentado também por conta desses benefícios. Hoje nós fazemos todos os tipos de seguro para o Brasil todo, mas normalmente no inverno é onde a procura é maior. Então, no inverno a gente chama que são as culturas de milho e de alto risco, é o milho segunda safra, trigo também e agora o sorgo. No verão nós temos cultura para soja, milho verão, HF, hoje a gente já faz para feijão. Então, a demanda pelo seguro, o produtor plantou, quase todas as culturas hoje têm seguro, tem produtos de seguro. E é simples acionar um seguro, fazer um seguro, a burocracia não é um impeditivo? Na verdade, hoje melhorou bastante porque, historicamente, corretoras especialistas em seguro agrícola são poucas hoje no Brasil. Os bancos fazem mais, devido às instituições financeiras, devido aos financiamentos. Hoje, o produtor tem mais acesso ao sinistro, ao acionamento de sinistro, porque tem os corretores de seguro especialistas que fazem todo esse trabalho para ele. A burocracia é mínima, o produto evoluiu muito, as seguradoras têm menos exigências, em relação a isso, por isso o produtor também está contratando mais. Josefina, para finalizar, qual é o teu conselho para o produtor rural? Não fique sem seguro. O produtor rural pensa muito assim, se ele tiver um corretor especialista, ele vai conseguir mostrar para ele que realmente o produto hoje vale muito a pena. O seguro não é um custo, ele é um investimento. E o que é mais legal hoje tem muitos produtos no mercado, então a gente tem produto para cobrir o custo, produto para te ajudar na receita e no faturamento se você quiser. Então hoje a gente tem produtos de seguro personalizado, ou seja, um produtor que investe mais consegue ter uma produtividade, um produto diferente daquele que tem um menor investimento. Então, produtor, hoje não fique sem segurar a sua lavoura. Ok, Josefina, muito obrigado pelas informações. Então vale seguir o conselho aí da Josefina, que trabalha nessa área de seguros, acima de tudo para ter tranquilidade para poder trabalhar. As questões climáticas estão interferindo cada vez mais na agricultura, então vale a pena fazer seguro. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E o plantio do milho 2021-2022 lá nos Estados Unidos atingiu 90% da área destinada ao cultivo do cereal, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. É o que nós vamos mostrar agora no comparativo ao que acontecia até o dia 23 de maio do ano passado e a média dos últimos 5 anos. Veja só que a média dos últimos 5 anos é de 80%. Ano passado, até o dia 23 de maio, 87% das áreas estavam cultivadas. E agora, 90% delas. Os trabalhos no campo estão à frente do reportado em igual período, como você pode acompanhar aqui no Agricultura BR. O que isso significa? Que além dos mapas climáticos estarem dando uma situação um pouco mais positiva para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, nós temos também um adiantamento, tá mais acelerado mesmo essa semeadura. Isso é uma notícia que acaba refletindo dessa maneira aqui com os negócios com milho. É uma pressão negativa muito forte, ela reduz mesmo. Nós temos um momento baixista para milho nos Estados Unidos, posição de julho a $6,23 mais 6
por bushel. Nós temos aqui uma queda realmente bastante grande, 5% de queda aqui na posição de julho no mais curto prazo para a Bolsa de Chicago em milho. Setembro também perde bastante, quase 5% de queda, $5,43 mais 2. Nós devemos ter um circuit break aqui para milho nos Estados Unidos a qualquer momento. Dezembro, $5,19 mais 2 e março, $5,25 mais 4 por bushel. É o destaque aqui do Agricultura BR em relação a milho, como era de se esperar. Está bem desenvolvida a lavoura norte-americana agora e os mapas climáticos mostram uma situação melhor. Com isso, milho cai. Mas você pode observar que os números, os valores são historicamente muito bons. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos trazer em destaque uma nova indústria, mais um parque industrial da Suzano, que será instalado em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, a 97 quilômetros da capital Campo Grande. Você vai saber como é que será essa instalação, como é que essa indústria vai funcionar. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E a empresa Suzano anunciou no início deste mês um grande investimento em mais uma indústria de celulose de eucalipto, com investimento total de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Um dos maiores investimentos anunciados nos últimos 2 anos, quem sabe até o maior investimento nesses últimos 2 anos feito pela iniciativa privada no país. A localização dessa indústria será na região leste do estado de Mato Grosso do Sul, a 97 quilômetros de Campo Grande, no município de Ribas do Rio Pardo. Os detalhes da instalação também são muito grandes. A capacidade de produção da fábrica é de 2 milhões e 300 mil toneladas por ano, 10 mil empregos vão ser gerados no período de obras e 3 mil trabalhadores devem ser contratados para a produção de celulose. As imagens que você acompanha são do município de Ribas do Rio Pardo, aqui próximo a Campo Grande, e são de Kleber Souza, do portal Ribas do Rio Pardo News. E para falar a respeito das instalações, também desse grande empreendimento, eu vou conversar com o diretor industrial da Suzano Celulose, Maurício Miranda, ele que conversa conosco pela internet, já está aqui conosco. Maurício, é um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber o seguinte, nós temos hoje essa ampliação, um investimento realmente muito expressivo nesta região do Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, uma ampliação forte, e para atender principalmente mercados externos. E quando eu falo de mercado externo, eu penso sempre na China. A China que é o maior importador desse produto e que nos últimos anos tem reduzido um pouco essa demanda. Como é que está equacionada essa questão em relação aos investimentos muito fortes no Brasil aqui para a produção e as condições hoje do principal mercado importador? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana, a você e a todos os telespectadores do canal do Boi. É um prazer estar aqui falando a todos vocês. Nosso processo de expansão, né, justamente o crescimento em produção de celulose, visa atender a demanda global, né, dessa commodity, né, que, como você bem disse, a China tem sido um grande mercado, né, importador, né, de transformação. Então, essa é a prima nossa que vai, não só a China, mas outros mercados globais, será convertida em N produtos, né, especialmente além dos papéis de imprimir e escrever, todo o papel para uso sanitário, que a gente usa o termo técnico, papel tipo, mas é o papel higiênico, seja para uso em fraldas, papéis toalha, guardanapos. Então, nós enxergamos sim uma janela de oportunidade para demanda crescente em celulose. Um outro fator, Maurício, que eu achei muito interessante na apresentação desse projeto, está relacionado à geração de energia que será feita por esse parque industrial. E o projeto mostra, né, que vai ter uma oferta de produção maior do que a demanda, pelo menos a demanda inicial, e isso mostra um equilíbrio e também um equilíbrio em relação aos custos de operação da indústria, mas também uma situação ambiental muito favorável para este município. Como é que vocês dimensionaram essa situação? Você tem razão quando trazemos aí a competitividade industrial aliada à sustentabilidade do nosso negócio. Então, a gente tem orgulho de projetar, né, uma instalação
que será autossuficiente em energia elétrica e ainda disponibilizará em torno de 180 megawatts no sistema elétrico nacional. Então, energia limpa, né, produzida a partir da própria biomassa líquida e biomassa sólida, né, energia renovável. Então, contribui claramente, além da própria demanda energética, você está contribuindo de forma efetiva para uma matriz sustentável, uma matriz ecologicamente correta. Então, isto, como você mesmo citou, é parte também do nosso negócio, né? Então, quando a gente avalia o retorno do investimento, ele tem como subproduto a energia elétrica e, sem dúvida alguma, contribui para nosso custo de produção, né, reduzindo e deixando a Suzano numa produção muito mais competitiva do que já é. Maurício, em relação a outros impactos, né, a gente acabou de falar a respeito dessa questão, que é uma vantagem competitiva elementar, que é reduzir o custo da indústria, trazer um equilíbrio ambiental muito importante, mas também há outros impactos que são chamados de socioambientais, e eles estão muito ligados a essa população de Ribas do Rio Pardo, é um município com uma população pequena. Como é que essas questões sociais, como o uso de serviços públicos, como a saúde, como a educação, a estrutura da cidade, como é que a Suzano pensou e planejou esses impactos para serem amenizados e até, de certo modo, trazer alguma melhoria para a cidade? Não há dúvida que um empreendimento deste porte, né, nós estamos falando aí de um investimento da casa dos 14,7 bilhões de reais, ele traz muitas oportunidades de transformação, né? Particularmente, eu vivi na Suzano em Três Lagoas, na construção da primeira unidade, depois da ampliação através da segunda fábrica em Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul. Você sente, é perceptiva a transformação, né? Então, isto também é feito durante todo o nosso processo de estudo, um diagnóstico, né, um entendimento real das condições de infraestrutura socioeconômicas da região onde nós vamos nos instalar. Por isso, essa proximidade com o próprio governo do estado, com a própria prefeitura municipal, com os órgãos competentes, desde o nosso estudo de impacto ambiental, a gente já enxerga tudo isto e já começamos a construir as alianças, né? O que vem de contrapartida desse todo o investimento, o estado já está se movimentando. Nós também temos condições de ordem ambiental e socioeconômicas que estamos trabalhando já junto ao município, criando a comissão que vai discutir o plano básico ambiental, onde, sem dúvida alguma, a gente traz, por uma necessidade natural, né, aquela região, Ribas do Rio Pardo especialmente, a gente vai vivenciar a transformação, a demanda por novos serviços, e isso tudo vai caminhar paralelo à construção da nossa fábrica. Então, a gente atua muito próximo. É assim que se faz, com diálogo, com transparência e construindo a melhor solução para aquela região que, assim como Três Lagoas, né, a Suzano chega e chega para ficar, né? Maurício, e para encerrar a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta que está relacionada a Três Lagoas. Três Lagoas é um município no Mato Grosso do Sul que mudou positivamente muito nos últimos 10 anos, principalmente, 10, 15 anos, principalmente, por conta da instalação desse tipo de indústria que melhorou muito a vida da população. Em Ribas do Rio Pardo, a população já enxerga toda essa situação com muito otimismo. Mudou o clima na cidade, que já era uma cidade que tinha características para desenvolvimento do setor de celulose, de eucalipto, onde se tem áreas de cultivo. Há outras empresas menores que já atuam em relação a produzir elementos por lá. Por que a Suzano, que já atua também em Três Lagoas, escolheu o município de Ribas do Rio Pardo, Maurício? Essa decisão passa por uma análise muito detalhada de ordem técnica e econômica, né, de viabilidade, né, que nós chamamos. Logicamente, né, e também parte do nosso compromisso de desenvolvimento, né, um dos propósitos da Suzano é efetivamente atuar com esse direcionador. Só é bom para nós se for bom para o mundo. Então, o ideal, a gente tem uma grande afinidade com o estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos aí na região de Ribas disponibilidade florestal, uma base já bem formada e de fácil ampliação.
Então, tudo isso fez com que nós escolhêssemos Ribas como a nossa nova parceira, ampliando a parceria no Mato Grosso do Sul. Não há dúvida, base florestal, recurso hídrico adequado, desenvolvimento a caminho. Então, tudo isso faz com que nós estejamos bastante convictos e assim também com uma população com uma excelente expectativa de muito sucesso nesse empreendimento nosso na Suzano. E a nossa expectativa é que vocês tenham sucesso também. Maurício, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde ao Maurício, que conversou conosco, ele que é diretor industrial da Suzano. E a gente parabeniza também o município de Ribas do Rio Pardo, no interior do Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo comercial, o último dessa edição. Daqui a pouco eu falo sobre o segundo levantamento da safra de café 2021. Eu volto já. E na manhã desta terça-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou o seu segundo levantamento para a safra de café 2021 e estimou 49 milhões de sacas, uma redução de pelo menos aí 22% frente à campanha anterior. Um outro dado importante da CONAB é que a safra está em andamento, está em desenvolvimento e algumas áreas de produção já entram em processo de colheita. É o que nós vamos ver agora na tela. Veja no gráfico, na tela comigo aqui, para ficar de uma maneira mais clara. Como eu disse, 49 milhões de sacas, queda de 22,6%. Essa queda em relação à safra de café, ela tem dois motivos muito claros. Um deles é a bienalidade negativa. O outro é o fator climático que atingiu, evidentemente, as áreas de produção de café, em ambas afetando o café arábica. Área, 1.800.000 hectares, uma redução de 3,2% nesse ano de 2021. O café arábica, como eu já disse, foi o que mais sentiu os efeitos de bienalidade negativa e também fator climático. Queda de 31,5%, produção total de 33.360.000 sacas. Já o Conilon chegou a 15.440.000 sacas, Conilon vindo com alta, bom desempenho, principalmente no estado do Espírito Santo, com alta de 7,9%. E eu falei do estado, dos estados, então vamos dar uma olhada agora nos principais estados produtores do país. Você tem na tela comigo, obviamente começa de Minas Gerais, que tem uma estimativa de produção de 23.300.000 sacas. E é exatamente Minas Gerais que tem a queda mais expressiva, porque é onde está a maior parte do arábica. São 32,6% de queda em Minas Gerais. Já o Espírito Santo, você vê que produz praticamente todo o café Conilon do país, 13.630.000 sacas, 23.300.000 sacas em Minas, 13.630.000 sacas no Espírito Santo. Já o estado de São Paulo tem uma produção estimada de 4 milhões de sacas. Tecnicamente, Bahia empata com São Paulo. Bahia chega aos 4 milhões de sacas também. Estado de Rondônia, 2.200.000 sacas. Estado do Paraná, chegando a 900.000 sacas. E o estado do Rio de Janeiro, que não entrou aí na lista, mas está com uma produção aí estimada de 235.000 sacas. Esses são os números do segundo levantamento para a safra de café 2021, divulgado pela CONAB. Rapidamente se acompanha comigo como é que vem os negócios com café arábica. Lá na Bolsa de Nova York, nós temos Nova York com a posição de julho a $1, 49 centes mais 35 a libra peso. Setembro, $1, 51 centes mais 35 por libra peso. Dezembro com negócios a $1, 54 centes mais 15 a libra peso. E março, $1, 56 centes mais 45 por libra peso. São os negócios no curto prazo para o café arábica em Nova York. Café Robusta agora, referência para o Conilon no Brasil. Rapidamente você acompanha comigo negócios na estabilidade lá na Bolsa de Londres, com exceção da posição de janeiro que sobe um pouco hoje. Posição de julho vem com $1.477 a tonelada, perdendo o piso de $1.500, já temos 2 dias abaixo desse valor. Setembro, $1.501 a tonelada, novembro, $1.520 e a posição de janeiro sobe 0,39% para $1.539 a tonelada do café Robusta em Londres.
Essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília com mais informações para você e principalmente fechamento do mercado. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!